Olha aqui. Bota, bota, bota. Sem anistia, queremos justiça, somos resistência. Olha quem foi intimado. Eduardo Bolsonaro foi intimado pela Polícia Federal. E presta atenção na minha explicação que eu vou te dar. Pra você pegar o código. Quem intimou ele foi uma junta. Porque é um processo administrativo. Presta atenção na minha explicação para você não confundir as coisas. Processo judicial é uma coisa. É intimado pela Polícia Federal, PGR, Supremo Tribunal Federal, já que ele é deputado federal e tem foro por prerrogativa de função. Processo judicial. Ele foi intimado aqui num processo administrativo. O que é isso, Andréia? Eduardo Bolsonaro, por incrível que pareça, é policial federal de carreira. É policial federal de carreira. E ele, enquanto policial federal de carreira, está licenciado para cumprir o mandato de deputado federal. Mas ele continua policial federal. Licenciado, mas existe um vínculo dele com a instituição Polícia Federal. E o que Eduardo Bolsonaro fez? Xingou, caluniou, injuriou, incitou ao crime e ameaçou o delegado Fábio Shor. Esse aqui, ó. Delegado Fábio Shor, da Polícia Federal, foi um dos primeiros que investigou Bolsonaro e que investiga até hoje. E que indiciou Bolsonaro por crime. Foi o delegado Fábio Shor. A partir disso, Eduardo Bolsonaro começou, em entrevistas, da tribuna da Câmara de Deputados Federais, a ameaçar e a xingar o delegado. Vou botar aqui para vocês. De tudo quanto é jeito. O delegado se sentiu ofendido e dentro da cadeia hierárquica da Polícia Federal, ele é superior hierárquico a um agente. Eduardo Bolsonaro é agente da Polícia Federal e esse aqui é delegado da Polícia Federal. Então existe uma cadeia hierárquica, não é? E ele agrediu o delegado. O delegado, então, fez uma representação e foi aberto um processo administrativo contra Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro entende que pode xingar todo mundo. Pode caluniar, pode xingar, pode ofender, pode ameaçar. E que ele está acobertado pela imunidade parlamentar. Porque o artigo 53 da Constituição Federal diz que deputados e senadores têm ampla liberdade de expressão no que tange às palavras, às suas palavras, aos votos, opiniões, manifestações. Então, ele entende que ele tem a imunidade para fazer esses ataques, essas ameaças e tudo, e tudo, e tudo. Só que ele não tem. A imunidade parlamentar, ela tem uma finalidade específica, que é a finalidade do exercício da função parlamentar, em que o parlamento, o parlamentar, deputado e senador vai usar da sua liberdade para defesa da democracia, por exemplo, e não para atacar instituições e pessoas, para realização propositiva do seu mandato enquanto deputado e senador, para a realização do interesse público, e não para ameaçar, caluniar, injuriar, quem quer que seja. Muito menos um delegado que foi atacado por Eduardo Bolsonaro, porque ele investigou o pai dele, Bolsonaro, e o indiciou por vários crimes. Entende? Então, se existe algum abuso de poder, nesse caso é do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que viola a sua liberdade de expressão, agredindo e cometendo crime contra um delegado, dizendo que tem imunidade parlamentar. E a imunidade parlamentar não é para isso. Então, entraram com processo administrativo. Um processo administrativo, quais são as consequências de um processo administrativo, Andréia? Perda da função pública. Demitido a bem do serviço público. Eduardo Bolsonaro pode perder o cargo de policial federal. Pode, André? Pode. Ele pode. Até porque ele é reiterado. Ele continua ameaçando, ele continua falando e ele continua desinformando as pessoas e mentindo sobre o trabalho do delegado.
E agora eu vou te mostrar essa parte e vou te explicar. Eduardo Bolsonaro, depois que foi intimado por esse processo administrativo, que pode ter a perda do cargo dele de policial federal e, consequentemente, a perda da aposentadoria dele, se manifestou no seu YouTube. Eu vou colocar o vídeo, se por um acaso ele entrar em qualquer situação, o vídeo vai cair, mas eu já vou te explicar o que ele vai fazer. Ele vai se fazer de santo e novamente ele vai atacar o delegado. E vai mentir para você, te desinformando, usando da falta de conhecimento das pessoas para manipular as pessoas. E eu vou esclarecer tudo isso a partir da fala dele. Vamos aqui, porque aqui é o seguinte, do jeito que vai e volta. E ele será responsável pelos seus atos. Liberdade de expressão, ela tem um limite. E o limite é a dignidade da pessoa humana, é a segurança da pessoa, é a honra da pessoa. E imunidade parlamentar não é o escudo para o cometimento de crimes. Abusou da liberdade de expressão, consequentemente, você pode ser responsabilizado civil, indenização por danos morais, e eles já entraram, inclusive a Associação de Delegados já entrou contra Eduardo Bolsonaro, entrou por danos morais, entrou coletivamente a Associação de Delegados Federais, você pode ser responsabilizado civilmente, doendo no bolso, você pode ser responsabilizado administrativamente, que é esse caso do PAD, contra ele, que é policial federal, Eduardo Bolsonaro, e que agrediu e abusou da sua liberdade de expressão contra um colega de trabalho, delegado da Polícia Federal, e pode ser responsabilizado também criminalmente, com ação criminal. Além de pode ser responsabilizado civilmente. O Conselho de Ética da Câmara de Deputados Federais deveria funcionar para isso, mas não funciona. Funciona para perseguir um deputado tipo Glauber Braga. Mas para responsabilizar quem abusa, realmente não funciona, né? Chiquinho Brazão que o diga, que até hoje está recebendo teve aumento. Era 44 mil reais. Chiquinho Brazão agora está recebendo 46.300. Lá da cadeia, que está sentado no banco dos réus por ter mandado matar a Marielle Franco e Anderson Gomes. Entendeu, meu querido? E agora Eduardo Bolsonaro vai ser responsabilizado. A priori, administrativamente, que é um processo mais rápido. Vamos ver o que Eduardo Bolsonaro falou sobre o delegado aqui? Vamos ver juntos essa situação. Vou colocar um tico-tico, porque isso aqui que eu vou mostrar para vocês, ele repete em toda a reportagem, em toda a entrevista, em tudo. Em tudo. Veja aqui. O que ele falou e depois nós vamos ver o que ele postou dessa intimação. Tinha do Alexandre de Moraes. Esse sim, um verdadeiro cachorrinho de Alexandre de Moraes. Talvez eu utilize aqui o argumento errado, o adjetivo errado. Porque cachorro, ele é leal ao seu dono, porque ele tem uma relação de amizade. Quem faz as coisas por poder e por dinheiro merece ser chamado de putinha do Alexandre de Moraes. Putinha do Alexandre de Moraes. O senhor é um covarde, senhor delegado Chor. Tá prendendo gente. Outra coisa, para não me deixar mentir, eu vou ler a matéria da imprensa, porque hoje, se a gente falar alguma coisa, eles falam que é fake news. Matéria do Metrópolis. Moraes, mãe de Mariana Eustáquio, será presa se a filha utilizar a rede social. Que porra de país que a gente tá vivendo, caralho? O cara tá prendendo a mãe de uma menor de idade se ela usar a rede social. Onde é que a gente vai parar? Quando é que essa casa vai acordar? Que isso não é algo mais entre direita e esquerda. Quando querem prender a gente? Bom, isso aqui é só um tico-tico do que ele anda falando desse delegado Fábio Chor. Xinga de tudo quanto é jeito. Isso que ele falou é só um tico-tico. Ele usa outros adjetivos pejorativos para falar sobre esse delegado que foi o primeiro a indiciar Bolsonaro por vários crimes. Agora eu quero esclarecer essa situação que ele falou sobre a intimação de uma mãe. Gente, pelo amor de Deus. Oswaldo Eustáquio é foragido da justiça brasileira. Está lá na Espanha, se é que não fugiu de lá já. Está lá na Espanha, foi aberto um processo lá para ver se eles vão deportar ou não o foragido Oswaldo Eustáquio. O que Oswaldo Eustáquio estava fazendo? Isso eu estou falando conforme inquérito da Polícia Federal e manifestação do Procurador-Geral da República.
Oswaldo Eustáquio, foragido, estava usando as redes sociais da filha dele menor de idade. Estava usando as redes sociais dela para se comunicar com outros que não podia e para fazer postagens antidemocráticas. Com a anuência da mãe, que estão aqui no Brasil. A filha menor e a mãe estão no Brasil. Com a anuência dela. A Polícia Federal investigou e descobriu isso. O que a Polícia Federal fez? Foi na casa dessa senhora e avisou ela. Fez busca e apreensão e avisou ela. Segundo ordem do Supremo Tribunal Federal, a pedido do Procurador-Geral da República, a senhora não pode mais usar as redes sociais da sua filha menor para ficar fazendo postagem onde o seu marido foragido está por detrás. Aí a horda bolsonarista começou a inventar um monte de mentira. Que o Fábio Shor chegou lá, bateu na mãe, bateu na filha, que como pode a justiça brasileira proibir um menor de idade de usar as redes sociais? Quem estava usando as redes sociais da filha menor era Oswaldo Eustáquio foragido. Tanto que o Procurador-Geral da República acrescentou mais um crime para Oswaldo Eustáquio: corrupção de menores. Não foi Alexandre de Moraes. Foi a Polícia Federal que investigou e percebeu que estava havendo esse crime de corrupção de menores em que o foragido estava usando a filha. Passou para o PGR pediu as medidas cautelares para Alexandre de Moraes e colocou mais esse crime nas costas de Oswaldo Eustáquio, corrupção de menores. E se a mãe também insistir, também vai responder por corrupção de menores, porque estão usando a filha menor para dar um jeitinho e burlar as ordens judiciais, conversar com outros golpistas e continuar com ataques à Suprema Corte, à democracia, consequentemente. Pegou o código? Aí estão se fazendo de santo, só que não te conta a história. Exatamente para te manipular. Agora vamos ver o vídeo aqui de Eduardo Bolsonaro, de ontem à noite, assim que ele foi intimado. E eu quero esclarecer algumas falas dele, que é pedagógica e é importante, porque aqui só fica enganado quem realmente tem a capacidade cognitiva restritiva ou é racista e encontrou ressonância na extrema-direita para o seu ódio, para o seu racismo. Se não, aqui você não é enganado, não. Vamos ver a fala dele aqui, de Eduardo Bolsonaro, depois que descobriu que foi intimado pela Polícia Federal. Acabei de ser intimado pela Polícia Federal, nesse momento, que eu estou indo em mais uma missão no exterior, nos Estados Unidos, para a diplomacia legislativa. Recebi aqui agora um processo administrativo. E vejam só, né, para quem não acreditar, eu vou ler do que se trata. Para apurar a responsabilidade funcional do servidor Eduardo Nantes Bolsonaro, segunda classe, matrícula tal, atualmente licenciado para exercício de mandato parlamentar por supostamente ter proferido discurso na tribuna da Câmara dos Deputados. Eu não preciso nem continuar, né? É o delegado Fábio Shor, ele está sentido por eu ter chamado ele de cachorrinho do Alexandre de Moraes e de putinha do Alexandre de Moraes. Essa mesma pessoa que tem ordenado a sua equipe a prender senhorinhas, né, pessoas que nunca pisaram na delegacia de polícia e estão sendo jogadas num calabouço a 17 anos de cadeia. Opa, peraí. Isso é mentira. Mais de 400 pessoas foram condenadas pelo 8 de janeiro. Foi ofertado, presta atenção nesse dado aqui, porque esse dado ele não fala. Foi ofertado mais de 1.000 acordos de não persecução criminal. O que é isso, Andréia? Não, acordo de não persecução criminal. A pessoa que cometeu o crime menor, os crimes menores ali no 8 de janeiro, não vai responder por nada. Vai ter a ficha limpa, não vai ter antecedentes, não vai ter nada, só assinar um acordo reconhecendo que errou, fazer um cursinho para entender o que é democracia, se tiver dinheiro, pagar uma multa e pronto. Não vai responder por nada. É uma espécie de anistia. Essa situação foi para aqueles que estavam lá, os papagaios de pirata. Que estava lá, sabe, não sabia nem para onde ia, nem para onde corria. É para esses. Mais de 1.000. Mais de 600 pessoas aceitaram já o acordo de não persecução criminal.
Agora, tem uma galera que foi pro pau no dia 8 de janeiro. E essa galera está sendo condenada. Estão pegando as penas aí de 3, 5, 7, 8, até 17 anos de cadeia. E a Procuradoria-Geral da República pediu 30 anos e 6 meses, notadamente para um grupo de 40. Agora, ele aqui quer dizer, então, que a Polícia Federal está perseguindo essas pessoas. E o PGR, que fez a denúncia? Eduardo Bolsonaro? Hã? E o plenário do Supremo Tribunal Federal que condenou essas pessoas? Hã? Mas é mais fácil particularizar, né, as mentiras, as teorias de conspiração e a desinformação em cima de uma pessoa. Antes era só Alexandre de Moraes. Agora é também o delegado Fábio Shor. Tudo porque foi o primeiro que indiciou Bolsonaro por vários crimes. Conta a história toda. Conta a história toda, senão fica feio. Né? E ele acha que vai conseguir me intimidar com isso daqui. É porque ele sabe que eu tenho porte de arma funcional, eu contribuo para a aposentadoria da Polícia Federal, né, para a aposentadoria da Câmara, e de alguma maneira ele quer me atingir por conta dos meus discursos proferidos na Câmara dos Deputados. Pois bem, vamos lá. Primeiro, isso aqui é uma afronta a todos os deputados. Eu não posso imaginar que um parlamentar da mais alta casa legislativa do Brasil seja acuado, persuadido a parar de falar, porque na sua casa anterior alguém se sentiu ofendido e quer se usar ainda do poder de um delegado contra um escrivão de Polícia Federal. Escrivão. Mas peraí, não. Eu mostrei o que... Não, gente, não, peraí. Eu mostrei o que Eduardo Bolsonaro... Eu mostrei só um pouco do que Eduardo Bolsonaro falou do delegado. Eu te pergunto, um deputado federal, Eduardo Bolsonaro, deputado federal, ganha mais de 46 mil reais por mês. Ele acha que por ele ser deputado federal, ele pode xingar uma pessoa como ele está xingando esse delegado? Eu mostrei para vocês o vídeo agora. Ou será que nós estamos doidos? Essa é a função de um deputado federal? Pegar a tribuna da Câmara de Deputados Federais em nome da imunidade parlamentar e xingar um delegado da Polícia Federal do jeito que ele xingou. De putinha de Alexandre de Moraes, da tribuna, ganha 46 mil reais para isso. De cachorrinha de Alexandre de Moraes, dentre outras coisas, ameaçando o delegado. Essa é a função de um deputado federal? Nós pagamos 46 mil reais para um deputado federal fazer isso? É isso que eu estou entendendo? É isso que ele está querendo dizer? Não, aí para tudo, aí. Aí para o mundo que a gente vai descer, ué. Que é isso? E vem se fazer de santo. E vai ameaçar e falar de novo. E eu quero mostrar. Porque vai pagar pelo que ele está fazendo. O primeiro ponto é esse. Vou procurar a Procuradoria da Câmara dos Deputados para que possa ser feita a devida defesa a esse esculacho do parlamentar mais votado da... Esculacho, cara. Esculacho é você ganhar 46 mil reais para ficar xingando as pessoas da tribuna. Ficar mentindo. Ficar desinformando. Ficar contando meias verdades e não explicar de fato e de verdade o que está acontecendo. E isso sim é um esculacho à sociedade brasileira, pagar um salário de 46 mil reais para você. E eu nem vou falar, né, na verba de gabinete. O ano passado, o Eduardo Bolsonaro gastou mais de 1 milhão de reais. Você pode olhar no portal da transparência. Gastou mais de 1 milhão de reais. Tem não sei quantos servidores à disposição dele para fazer os trem para ele. Isso é um esculacho da história desse país. Tá? Segundo ponto, né? Isso daqui é notoriamente ilegal. A história mostra que quando o vento muda de lado, quando o chicote muda de mão, quando o cenário político muda, essa tirania, essa repressão contra pessoas inocentes que estão fazendo o seu trabalho parlamentar, não, ela também acaba mudando. Isso não é trabalho parlamentar. Chega, não quero ouvir ele mais não. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Como que ele tinha que fazer então, Andréia? Ele é um deputado federal. Se ele acha que o Fábio Shor cometeu crime,
O que ele tem que fazer? Porque ele está dizendo que o Fábio Shor é cachorrinha de Alexandre de Moraes, é putinha de Alexandre de Moraes. Eu fico até constrangido de falar esses termos, mas a gente tem que falar para você sentir. Nós estamos pagando 46 mil reais para um cara desse. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que pegar provas de que o cara estava abusando do poder dele. Pegar provas e fazer uma representação junto ao PGR, junto ao Ministério Público Federal. Ele podia entrar civilmente, com indenização por danos morais, ele podia entrar administrativamente, acionando a ouvidoria dos delegados da Polícia Federal, ele podia acionar criminalmente o Ministério Público Federal. É isso que ele tinha que fazer. A partir disso, desses documentos na mão, com prova e tudo, ele poderia pegar a tribuna e falar, eu fiz isso, fiz a representação civil, fiz a representação administrativa, fiz a representação criminal pelo delegado, porque ele fez isso, aquilo. E nós queremos justiça porque por isso. Mas não. Ele nunca fez isso. Ele sempre foi só com bravatas e ofensas. E reitero, e a gente pagando mais de 46 mil reais para ele. E ele acha que essa é a função de um parlamentar. Mas sabe o que é isso? Desespero. Porque eles querem descredibilizar não só o Supremo Tribunal Federal. Eles querem agora descredibilizar também a Polícia Federal. Daqui a pouco, pode escrever, quando Paulo Gonet fizer a primeira denúncia contra Bolsonaro, aí vai vir também os ataques contra Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República. Porque como eles não têm defesa, aquilo que eu sempre falo aqui, como a pessoa não tem como contraditar aquilo que eu estou a dizer, o que ela faz? Em vez dela atacar a mensagem, eles atacam o mensageiro. É isso que eles estão fazendo. Como eles não têm defesa, porque eles produziram provas contra eles mesmos, o que eles fazem? Não tem como atacar a mensagem. Aí eles atacam o mensageiro. Alexandre de Moraes atacado o tempo todo. Agora é a Polícia Federal também atacada. Daqui a pouco, quando Paulo Gonet fizer a denúncia, vai ser atacado também. Porque não tem defesa. Até porque eu tenho que bater palmas para a Polícia Federal. Se você ler, não precisa nem ler, só você folhear. Se você folhear as quase 900 páginas do inquérito policial que indiciou Bolsonaro e mais 36 pessoas pela tentativa de golpe, tem provas de tudo quanto é tipo e de tudo quanto é jeito. Tem documento escrito à mão que pela perícia não tem como contestar. Tem áudio que, havendo perícia, não tem como contestar. Tem vídeo que, pela perícia, não tem como contestar. Tem documentos, tem minuta de golpe, tem minuta de governo temporário e tudo mais. Tem projeto lá, programa, planejamento de assassinato, tem tudo. Aí, como não tem como eles combaterem isso? Quase 900 páginas. Como não tem como combater isso, o que eles fazem? Atacam as pessoas e as instituições que têm o poder-dever de requerer a justiça ao caso concreto. E tudo tem um antecedente e um consequente. Antecedente, Polícia Federal investiga, PGR denuncia e Supremo condena. Não é Alexandre de Moraes. Não é Fábio Shor, o delegado. Mas eu fico assistindo assim e fico vendo. Aí, na fala dele, que eu não vou botar mais, ele fala até que os delegados, tem delegado a favor dele. Não tem, não? Não tem, não, meu querido. Não tem, não, e você sabe disso. E você vai se lascar junto com o seu pai. Pelos seus próprios atos e fatos praticados com abuso. Entendeu, meu querido? E é só o início de toda essa situação. E eu quero relembrar, hoje às 12h30, nós vamos ter a deputada federal Sâmia Bonfim aqui na live, tá bom? Ela vai responder algumas perguntas importantes que a gente quer saber o que está acontecendo no Congresso Nacional. Às 12h30, a live com a Sâmia Bonfim hoje.
ao vivo. E a posteriori, eu tenho mais algumas informações importantes para te dar. Flávio Dino tá indo pro pau de tudo quanto é jeito. E vai respingar, e vai pegar, o bicho vai pegar. E só tá começando. Só tá começando. Eu quero colocar aqui a fala da vereadora, pra você perceber um pouquinho da hipocrisia desse povo. Eu anotei o nome dela. Luana, do pessoal de São Paulo, que contradisse aqueles lá, aquele bolsonarista patético. Vamos ver a fala dela aqui e você vai entender a hipocrisia, um tico-tico dessa extrema-direita hipócrita. Vamos ver a fala dela aqui, muito importante e necessária. Hoje, vereador, não vivemos o Estado democrático de direito. A gente vive uma ditadura do judiciário que, em nome de combater a ditadura, persegue, prende e exerce, exatamente faz prisioneiros políticos. Então, eu concordo com o senhor. Eu acho que a gente vive um golpe interno que sufoca e massacra o legítimo Estado democrático de direito. Fiquei feliz de ver que o Adrilles reconhece que a gente vive ainda um sistema judicial que precisa ser muito mais justo com o povo. Eu gostaria de saber se você tem a mesma opinião com todos os encarcerados do Brasil. As pessoas que hoje, os jovens da periferia... Eu ainda não terminei de falar. Os jovens da periferia, que às vezes são forjados, que às vezes têm penas desproporcionais, os nossos jovens que estão encarcerados em cada bairro, o senhor, eu queria saber se o senhor defende. Fiquei feliz do senhor reconhecer que a gente tem um Estado que tem uma justiça autoritária, mas sobretudo autoritária contra o povo pobre, autoritária contra o povo preto. Eu acho curioso, sabe por quê, Jason? O campo ideológico da direita nunca se preocupou com gente injustiçada pela justiça. Nunca se preocupou com gente que às vezes pega uma pena gigantesca, sendo que nunca teve histórico criminal, por exemplo. Agora que meia dúzia de golpistas tentaram impedir um governo eleito de fato, exercer o seu governo, eles resolveram se preocupar com os presidiários desse país. Hoje, vereador, não vivemos o Estado democrático de direito. A gente vive uma ditadura do judiciário que, em nome de combater... Adorei. Você percebeu a hipocrisia? Porque é o seguinte, essa galera da extrema-direita, ele sempre foi o quê? Tiro, porrada e bomba. Bandido bom é bandido morto. E tá, pá, tá, pá, pá. Nunca se preocuparam com qualquer tipo de injustiça em relação ao preto e o pobre, que a gente sabe que ocorre. Que tem muita gente aí, ó, que cometeu um crime pequeno. Às vezes roubou para comer. E porque não tem um advogado, a defensoria pública às vezes demora a aparecer, fica preso meses, anos. E a extrema-direita é tiro, porrada e bomba. Bandido bom é bandido morto, que se lasque. Mas por que eles falam isso, Andréia? Porque é preto e pobre. A grande maioria dos encarcerados, injustamente, que não tem dinheiro para pagar um advogado. Agora, quando é golpista, ai, direitos humanos, aí evocam os direitos humanos, né? Aí toda aquela situação, o judiciário está sendo abusivo, o judiciário ditador. Aí o tiro, porrada e bomba. E o bandido bom é bandido morto? Mudaram? Hipócritas. Hipócritas. Porque defendem é bandido mesmo. Porque aquele lá que tá lá entrou na criminalidade por uma questão social, às vezes para comer, vocês não estão nem aí. Aí vocês falam bandido bom é bandido morto, mas se for bandido tipo Bolsonaro e organização criminosa, não, é perseguição. Direitos humanos, ditadura comunista do Supremo. Vocês são uma vergonha, uma piada. Piada não. Uma organização criminosa. Segundo a própria Polícia Federal, seja na ladroagem de joias, seja na fraude do cartão de vacina, seja na tentativa de golpe. Não vou nem falar das 10 investigações que foi para a primeira instância, tá? Do esquema do Bolsolão, do MEC, né? Barra de ouro para cá, barra de ouro para lá, que foi para a primeira instância. Não vou nem falar do superfaturamento da vacina da Covaxin, que também foi para a primeira instância, né? Bandido bom é bandido o quê? Depende do bandido, né? Se for preto e pobre, bandido bom é bandido morto. Agora, se for da nossa trupe, bandido bom é bandido anistiado. Só que não. Não vai ter anistia. Bota! Sem anistia. Vão pra cadeia. E Bolsonaro sabe que vai receber, em breve,
péssimas notícias. Péssimas. Por isso estão tão desesperados. E o que eu acho? Eu acho é pouco. Por quê? Nós queremos justiça. Afinal de contas, nós estamos pagando a conta. E eu não quero nem mais lembrar quanto que a gente está pagando para deputado federal ficar atacando e humilhando e xingando os outros e difamando. Não quero nem lembrar, porque senão eu vou ficar muito nervosa. Eu já tá bom já. Agora, quem trabalha, mostra o trabalho que faz. Vamos ver Lula aqui ontem, participou da entrega do Selo Nacional da Compromisso de Alfabetização. Não é uma manifestação qualquer. É uma manifestação, primeiro, republicana, porque aqui não tem veto ideológico, não tem veto partidário, não tem veto religioso e não tem veto de gênero. Aqui nós convidamos as pessoas que se comprometeram a cuidar melhor da nossa educação. Aqui, da forma mais republicana possível, a gente fez um acordo com 27 governadores de estado, fizemos um acordo com quase todos os quase 6 mil prefeitos desse país, para que a gente fizesse um desafio a nós e nós assumíssemos a responsabilidade de cumprir, que foi até 2030 chegar pelo menos a 80% das nossas crianças alfabetizadas até o 2º ano escolar. Não é difícil, muito menos impossível, se a gente tiver vontade de fazer. A gente assumir esse como um compromisso de honra, como uma profissão de fé, e como se a gente estivesse cuidando das crianças do município, como se estivéssemos cuidando dos nossos filhos. É esse o compromisso que nós queremos. É esse o compromisso que nós vamos assumir diante do futuro desse país, que não pode mais atravessar um outro século sendo eternamente um país em via de desenvolvimento. Está na hora do Brasil ser um país desenvolvido. E a gente nunca será desenvolvido se a gente não apostar na educação. Eu digo isso com muito orgulho. Com muito orgulho. Porque eu sei porque eu sou fanático por educação. Eu sou fanático por educação exatamente pelo fato de eu não ter tido a oportunidade de ter educação. Isso não me fez ser uma criança revoltada ou um presidente magoado. Isso me fez garantir às pessoas que, como eu, não tiverem chance de estudar, de ter acesso a uma boa educação de qualidade. Eu lembro, governadora Raquel, da minha primeira professora em Vicente de Carvalho, na cidade de Santos, chamada Dona Terezinha. Eu vivia numa pendura tão grande, a minha família estava numa miséria tão grande, que quando a minha mãe resolveu sair de Santos e vir para São Paulo, a Dona Terezinha queria me criar. E a minha mãe não me deixou lá em Santos, trouxe para São Paulo. Depois eu lembro da minha professora em São Paulo, como eu não estudei muito, eu lembro da minha professora, porque foram 2 ou 3 só. Eu lembro da professora Zoilade, que fez eu estudar até ter o diploma primário. Foi o máximo que eu consegui na minha vida, foi o diploma primário. E eu não esqueço nunca as lições que aquela mulher generosa tinha quando a gente tinha uma dificuldade dentro da sala de aula. O mundo evoluiu, nós evoluímos, mas a questão da educação continuou sendo tratada nesse país com muita falta de respeito, com muita indecência. Eu lembro que quando eu cheguei no primeiro mandato, em 2010, eu lembro que o governo anterior tinha universalizado o ensino fundamental nesse país. Mas eu lembro que ele tinha esquecido de fazer o ensino médio. E muitos estados não tinham escola quando as crianças terminavam o fundamental para fazer o ensino médio. Eu lembro da loucura que a gente correu para construir urgentemente escolas para a gente atender a necessidade dos companheiros e companheirinhas que queriam fazer o ensino médio. Eu lembro quanta falta de profissão no mundo do trabalho para que a gente se transformasse num país competitivo, do ponto de vista da qualidade, do ponto de vista da competitividade mesmo. É por isso que eu tenho orgulho de, mesmo sendo o único presidente desse país que nunca teve um diploma universitário, eu tenho certeza que eu vou passar para a história como presidente da República que mais investiu em universidade nesse país, que mais investiu em institutos federais. Eu digo sempre para ninguém lembrar, porque os adversários gostam de mentir através da internet. Eu gosto de dizer com as minhas palavras, olhando nos olhos de vocês. Em 100 anos, a elite brasileira que governou esse país, desde que João VI chegou aqui, só fez 140 escolas técnicas de institutos federais. Nós, em menos de 15 anos, vamos entregar 782 institutos federais para qualificar o Brasil na sua disputa no mercado internacional. Da mesma forma que nós tivemos a capacidade de criar um programa como o ProUni,
para a gente colocar as pessoas que, como eu, que não tive oportunidade de estudar, sonhar em chegar numa universidade, sonhar em ter um curso superior, coisa que era proibida até então, porque durante 4 séculos só podia estudar nesse país quem era rico, quem era pobre estava predestinado a cortar cana, a trabalhar de empregada doméstica, a trabalhar em serviços que ninguém queria fazer nesse país. E nós, então, resolvemos mudar um pouco a história desse país, mudando a educação. Quando o Camilo conta do pé de meia, era uma vergonha um país do tamanho do Brasil ter 500 mil crianças ou 500 mil de pessoas que desistiam da escola para poder ajudar o pai e a mãe a colocar o feijão na mesa. Muitos governantes achavam isso natural, porque esse país teve governante que achava que o país deveria ser governado apenas para 35% da população. Para 35% da população, a gente não teria problema de orçamento. A gente não teria problema de déficit fiscal, porque ia sobrar dinheiro, porque governar para menos gente e gente com mais riqueza. Na hora que a gente assume o compromisso de colocar todo mundo na mesa para comer, na hora que a gente assume o compromisso de colocar todo mundo na mesa para tomar café, para jantar, e na hora que a gente resolve colocar que toda criança, independentemente da origem, da cor e da religião e do time que torce, tem o direito de ter uma qualidade de educação plena, como todas as pessoas merecem nesse país. E quando a gente cria um piso educacional, um piso do professor, que não é nada mais do que R$ 4.800, tem gente que acha ruim. Tem gente que acha que é muito dinheiro para um professor ganhar R$ 4.800. Um professor que entra na sala de aula para passar 4 horas tomando conta do nosso filho. E não é só para a educação, não. Às vezes tem que tomar conta do tratamento de saúde, da caspa que o moleque tem, do piolho que ele tem, da fome que ele está. É quase que um trabalho nobre demais, apenas por R$ 4.800. E tem gente que acha que é caro. Quando a gente resolveu tomar consciência de que era preciso alfabetizar esse país no campo certo, quando a gente agora tomou consciência de que é preciso criar um pé de meia para que as pessoas voltem a ter vontade de ser professor, porque muita gente não está querendo ser professor, e a gente resolveu criar uma bolsa para que os melhores alunos do Enem optem por ser professor, porque a gente não queria apenas os mais fracos, a gente quer os mais fortes. Quando a gente faz tudo isso, é porque a gente sonha e que o único caminho que esse país tem é investir na educação, não tem outro. A gente já foi atrasado, desde que foi descoberto. Nunca se apostou na educação, e eu falo que é para doer aos ouvidos daqueles que não gostam de mim. Todos os países da América Latina tiveram universidade primeiro que o Brasil. O Brasil foi o último a abolir a escravidão. O Brasil foi o último a conquistar o voto da mulher. O Brasil foi o último a independência e foi o último a ter uma universidade federal. É uma vergonha. A gente só foi ter a nossa universidade em 1920. E não era porque eles estavam pensando na educação para o povo pobre, não. Era porque o rei da Bélgica vinha aqui e ele precisava ganhar um título de doutor honoris causa. Aí juntou um monte de faculdade que a gente tinha para criar a Universidade do Brasil. É essa vergonha que justifica o atraso brasileiro. Essa vergonha que mostra porque que a gente, durante tanto tempo, ficou proporcionalmente atrás do Chile, atrás da Argentina e atrás de tantos outros países. Não é porque esse país não tinha dinheiro. Não é porque esse país era pobre. É porque esse país não tinha vergonha na cara daqueles que governavam esse país para cuidar de todos em igualdade de condições. Eu sei que é muito duro falar isso. Tem gente que não gosta, tem gente que já está dizendo que eu estou bravo. Não estou bravo. Não estou bravo. Eu fui criança de caixa escolar. Eu sei o que é a vontade que eu tinha de ter um caderno, daquele caderno de brochura, aquele caderno que a gente tirava folha por folha e ganhar um caderno, daquele que a gente não podia nem arrancar uma folha. Eu sei o que era a vontade de ter um compasso, de ter uma régua, e não tinha. E a gente precisa cuidar para que as nossas crianças hoje tenham. Porque dinheiro tem. Dinheiro tem, é só a gente dizer que vai colocar dinheiro. E vocês viram o que nós estamos fazendo na educação. Vocês viram quanto dinheiro do Fundeb tem. E a gente quer contribuição dos prefeitos. Nós não vamos fazer sozinho. A gente quer que cada prefeito assuma a responsabilidade de fazer melhor do que pode fazer. A mesma educação que ele dá para o filho dele. E muitas vezes o filho dele não estuda na escola pública do seu município, estuda numa escola particular. Muitas vezes é assim. Você chega numa cidade e pergunta: prefeito, como é que está a educação? Ah, está maravilhosa. A educação aqui é fantástica. Prefeito, como é que está a saúde? Ah, a saúde aqui é fantástica. Aí você pergunta: teu filho estuda na escola fantástica? Não. O filho dele está aqui no prédio particular. Aí você pergunta: você se atende no pronto-socorro aqui que você acha que é espetacular? Não, meu filho eu levo em outro lugar. Então esse país não vai dar certo nunca. Eu digo muitas vezes, Camilo, que esse país só vai dar certo o dia que a classe média voltar para a escola pública. E só vai voltar para a escola pública quando ela melhorar. Já foi assim. Os grandes intelectuais brasileiros estudaram em escola pública.
uma Marilene Chauí, um Florestan Fernandes, um Paulo Freire, são filhos de escolas públicas. De que tempo? No tempo que quem podia ir à escola era poucos. No tempo que apenas um pouco podia ir à escola. Aí você pode dar qualquer coisa de qualidade quando uma pequena minoria pode estudar. Mas quando é todo mundo, é preciso um pouco mais de recurso, é preciso um pouco mais de dinheiro. E é isso que nós estamos fazendo. Eu falava para o Haddad e falo para o Camilo. Toda vez que a gente quer fazer alguma coisa a mais, alguém diz, não tem dinheiro. O que é normal. Isso vale no sindicato, associação de bairro, clube de futebol. O papel do tesoureiro é sempre dizer não. E o papel do outro é sempre querer mais. Agora, entre o não do tesoureiro e a reivindicação do cara, eu posso decidir. E enquanto eu for presidente da República, não vai faltar recurso para a gente recuperar a educação desse país. Não vai, porque é uma condição de vida. É uma aposta que a gente está fazendo no país. O que nós estamos fazendo, gente, é um desafio para vocês, é para que todos nós começamos a criançar. Não tem o verbo esperançar? Então vamos criançar. Vamos criançar prefeito do Brasil. Vamos criançar governadores. E vamos governar professores, educadores. E mesmo aqueles que não são professores, educadores, vamos colocar como prioridade as nossas crianças. Vamos perceber e permitir que eles tenham orgulho de nós daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Vamos permitir que eles agradeçam a geração de vocês, porque vocês garantiram que muita gente nunca garantiu o direito dessa criança estudar. E todos vocês sabem que quando nós chegamos na presidência da República, a merenda escolar era de períssima qualidade, que fazia 10 anos que tinha reajuste para a refeição escolar. E todo mundo sabe que uma criança que está com a barriga vazia, ela não tem tempo de estudar. Gente, eu posso dizer para vocês com conhecimento de causa, quando a lombriga é maior, está comendo a menor, não há tempo para a cabeça da gente pensar em nada. O professor pode falar quantas vezes ele quiser na sala de aula, ele está mais preocupado com o ronco na barriga. Então, se a gente não garantir para essas crianças o bom direito de comer, uma comida de qualidade, se a gente não tratar essas crianças com amor e com muito respeito, eles não vão aprender, porque quando ele voltar para casa, ele não tem uma mãe de classe média bem formada para educá-lo. Quando ele volta para casa, ele tem acesso à realidade. Ele, às vezes, não tem o que jantar. Então, é preciso a gente cuidar disso. Ou seja, se a gente quiser resolver o problema da educação, a gente não cuida apenas na sala de aula. A gente cuida da casa que é essa criança, ou melhor, da barriga, como disse uma pessoa aqui antes de mim, até essa criança chegar na escola. Porque a vida na periferia, a vida nos sertões desse país é muito complicada. É muito complicada. As pessoas correm de tudo, porque tudo assusta. Então, eu queria fazer um desafio a vocês. Um desafio, sabe, de brasileiros. Porque não importa saber se a governadora de tal estado é de direita, é de esquerda, é de centro. Não importa saber se ela é de que religião. Não importa saber que time que ela torce ou que partido que ela pertence. Não me interessa saber. O que eu quero saber é que quem está na escola são crianças brasileiras que precisam da nossa ajuda. E nós temos que ajudar enquanto é tempo. Nós temos que ajudar porque o crime organizado está na esquina esperando o infortúnio dessas crianças. A falta de oportunidade da educação, ela pode terminar muito, muito forte no crime organizado, numa cadeia. É por isso que eu falava para o Haddad e falo para o Camilo, vamos investir na construção de escola, porque se a gente achar caro construir uma escola, muito mais caro será construir uma cadeia. Se a gente acha que custa caro uma criança por dia na escola, muito mais caro será criar, muito mais caro será manter um preso na cadeia. Então nós temos chance de evitar. Nós temos chance de evitar, eu e vocês. Eu só pedi para o Camilo um desafio. Eu falei para ele, olha, o Haddad foi o melhor ministro da educação desse país. A tua tarefa agora é colocar o Haddad em segundo lugar e você passar a ser o primeiro. Por isso você vai ter que fazer mais, trabalhar mais e se dedicar mais. Se dedicar com muito carinho. Sabe, o carinho de uma professora que não é apenas professora. Ela é professora, é tia, é mãe. Ela é tudo que uma criança precisa quando chega na sala de aula. Por isso eu queria terminar minha fala dizendo para vocês, se tem uma coisa que a gente não pode abdicar, se tem uma coisa que a gente não pode retroceder, se tem uma coisa que a gente não pode jamais ter medo de gritar e de defender, é com a educação desse país. Hoje eu fico pensando nos grandes economistas que disseram, não pode fazer tal coisa porque custa muito dinheiro, não pode fazer escola porque custa dinheiro, não pode fazer universidade porque custa muito caro, não pode alfabetizar todo mundo porque custa muito caro. Eu fico perguntando, quanto custou
não fazer as coisas no tempo certo. Quanto custou a este país não ter investido na educação na década de 50? Quanto custou não alfabetizar as crianças há 30, 40 anos atrás? O barato fica caro. E está cada vez mais caro. Por isso eu queria terminar dizendo para vocês, vamos criançar. No verbo criançar, eu criança, tu criança, eles criança, vamos fazer isso para a gente assumir um compromisso de honra, que as crianças serão alfabetizadas daqui para frente muito mais rápido e com mais competência. Um abraço, queridos companheiros, um abraço, e pode ficar certo que da parte do governo federal não faltará apoio, não faltará vontade para que a gente resolva esse dilema do futuro desse país. Beijo no coração. Gente, Lula é o cara, né? Um discurso desse dá para a gente entender por que o mercado, a elite, né, a Faria Lima, não gosta de Lula e nunca vai aceitar de fato de verdade Lula. Mas eu sei, Lula não é perfeito, tem problemas, PT tem problema, esquerda tem problema, quem é que não tem, não é? Mas ele pelo menos tenta, trabalha muito e pelo menos tenta. Dentro daquilo que é possível, ele tenta atender os mais pobres. E essa fala dele aí, só quem é pobre para entender. Só aquela pessoa que vai para a escola, aquela criança vai para a escola, olha para o lado assim, vê o coleguinha com um jogo de canetinha. A gente que era pobre, a gente não tinha canetinha. Não tinha, gente. A gente mal tinha uma borracha. É ou não é? Então, assim, só quem é pobre que entende esse discurso de Lula e sabe o quanto é doído ter que superar tudo isso desde criança. O pobre nesse país, notadamente o pobre que é negro, a vida dele é uma constante luta, é uma constante resistência. A gente queria o joguinho de pintar, a gente não tinha. E a gente viu o coleguinha que tinha. Então, é uma situação assim que quem não é pobre não entende e nem quer entender. Por isso que é importante ter um governo de esquerda e uma pessoa que entenda dessas tristes realidades que as pessoas passam. E o Estado precisa intervir, sim, para alcançar um mínimo de justiça social. Eu estou falando o mínimo. Eu não estou sendo aquelas otimistas tóxicas, não. Eu estou falando o mínimo, porque diante da configuração do Congresso Nacional, diante da elite brasileira que domina quase tudo, eu estou falando do mínimo. Isso é porque é o governo Lula. Imagine se não fosse um governo Lula. Não ia ter nada para os mais pobres. Sabe o que é nada? E Lula ainda aprova a lei, como do pé de meia, ainda vem o Tribunal de Contas atrapalhar um programa social desse. Que eu já estudei a situação, mostrei aqui para vocês, tem uma lei de 2009 que autoriza o uso desse fundo, tem a lei de janeiro de 2024 que confirmou essa situação e mesmo assim ainda pegam no pé. Por quê? Porque está atendendo o pobre. E está atendendo o pobre naquilo que a elite não quer de jeito nenhum, que é na educação. Porque a elite quer você animalizado. Eles precisam do seu músculo para você fazer o serviço pesado e o serviço sujo para eles. Eles não querem vocês nos mesmos ambientes acadêmicos que eles. Eles não querem vocês nos mesmos aeroportos, aviões, a não ser que seja para lavar banheiro para eles. Você está entendendo, meu querido? Então, de fato, a educação, notadamente com políticas de inclusão dos mais pobres, incomoda de forma frontal a elite brasileira. Por quê? Porque assim você terá uma chance de mudar a sua vida e de mudar esse ciclo de que você nasceu para servir. E se quiser. E pronto, acabou. Afinal de contas, não é? O que uma empregada doméstica quer fazer na Disney? Viajando para Disney? Quem falou isso? Ministro da Economia de Bolsonaro, Paulo Guedes. E é esse o retrato de fato e de verdade dessa elite. Quer que o povo se lasque, que produza riqueza, o trabalhador produza riqueza e não usufrui dessa riqueza. E quando ele mais precisar,
ele vai descobrir da reforma da Previdência de Bolsonaro de 2019. Vai estar lascado, vai ter que trabalhar mais, vai ter que contribuir mais, ter idade mínima e a fórmula de cálculo mudou. Você vai aposentar ainda com um valor menor. Eu não vou nem falar da pensão por morte, que foi uma catástrofe. Quando você mais precisar, você vai estar lascado, graças à direita. E Temer também ajudou, notadamente na questão da pensão por morte, onde muita gente vai se lascar quando mais precisar e vai descobrir que mudou, e mudou muito, e para pior. Pegou o código? Pega o código, meu querido e minha querida. Toca no like e bota. Sem anistia, queremos justiça, somos resistência. E Eduardo Bolsonaro, é só o início. Toque. É só o início. Viu? E o que eu acho? Meu querido, minha querida, dá aquela paradinha, curte a live, comenta e compartilha, porque aqui, quem gosta fica, curte, comenta e compartilha, quem não gosta vai se lascar e tá tudo bem. E não se preocupe. Beijo no seu coração, até a próxima live, se cuida, tchau.